A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24ad. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada ela é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, versículo 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @avivamento24ad, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Por nos verdadeiro ministério do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção para o Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulos 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24ad. Escolhendo o número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24ad. E diga qual o número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação. Pois o Senhor Jesus, o Cristo, afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que este ministério de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer para nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 50 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé
para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo uma pessoa fiel aos canais, sendo um inscrito ou seguidores e ofertante nesse ministério do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, nos versículos 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. E em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus ou Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. E eu me chamo Eduardo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar início às nossas orações para dar início à nossa live. Que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live ia alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco. Como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo em nossas vidas, nos purificando e nos libertando de todo espírito maligno que possa haver. Glórias ao nosso Senhor Deus, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão mais uma vez pela presença de cada um de vocês nessa live. Agora eu vou estar fazendo aqui mais uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus e ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus o Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra que é viva, é vida, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. E que haja o sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos estar aqui fazendo mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui à oração para dar início ao sorteio dos rebanhos. Oração de número 20. Oração de número 20 diz assim: Glorioso Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor para reavivar, fortalecer e curar os espíritos e corações dos verdadeiros adoradores que estão o buscando junto conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. E todos eles venham poder tomar posse das tuas promessas e maravilhas, ao praticarem a sua verdadeira palavra e se ajuntarem conosco em um só espírito, e haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo em nossas vidas, e haja a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus.
Gratidão mais uma vez a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 3 versículos de cada capítulo que eu estiver sorteando. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Escolha aí agora um número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que Deus é Espírito e importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar início ao sorteio do rebanho. Escolha aí o número de 1 a 24. Hoje estaremos sorteando o rebanho de número ímpar, mas você que faz parte do rebanho de número par, também sairá com uma palavra para a sua meditação. Vamos aqui dar início ao sorteio. Rebanho de número 17, ímpar, e rebanho de número 18, par. Rebanho de número 17, ímpar, e rebanho de número 18, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Filemão, um capítulo apenas. Filemão contém apenas um capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui no livro de Filemão. Filemão, capítulo 1. Contém 25 versículos, que diz assim: o carinho por Filemão. Nos versículos 1, 2 e 3. Paulo, prisioneiro de Jesus o Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador, e a nossa amada Áfia, a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Vamos estar aqui meditando no livro de... Livro de Mateus contém 28 capítulos. Mateus contém 28 capítulos. Capítulo 3 do livro de Mateus para os rebanhos de número 5 e rebanho de número 6 estarem meditando. Mateus capítulo 3, glórias ao nosso Senhor Deus. Versículos que fala sobre o batismo do nosso Senhor Jesus. Nos versículos 14, 15 e 16. João opunha-se-lhe, porém, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? O Senhor Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o deixou. E sendo o Senhor Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 21, ímpar, e rebanho de número 22, par. Rebanho de número 21, ímpar, e rebanho de número 22, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Jó, 42 capítulos. Livro de Jó contém 42 capítulos. Vamos aqui no livro de Jó, capítulo 7 do livro de Jó, para os rebanhos de número 21 e rebanho de número 22 estarem meditando. Jó, capítulo 7, contém 21 versículos, que diz assim: Jó prossegue a sua fala. Nos versículos 2, 3 e 4. Como servo que suspira pela sombra e como jornaleiro que espera pela sua paga. Assim me deram por herança meses de vaidade, noites de trabalho me prepararam.
deitando-me a dormir, então digo, quando me levantarei, mas comprida é a noite e farto-me de me ver revolver na cama até a alva. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas verem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Saiu agora o rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Amós, contém 9 capítulos. Livro de Amós contém 9 capítulos. Capítulo 9 do livro de Amós. Capítulo 9 do livro de Amós. Capítulo 9 contém 15 versículos, que diz assim: fala sobre a restauração de Israel. Nos versículos 11, 12 e 13 diz assim: naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, tornarei a levantar as suas ruínas e o edificarei como nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamados pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará ao que cega, e o que pisa as uvas, os que lançam a semente, os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Vamos estar aqui meditando no livro de 3 João, um capítulo. Livro de 3 João contém um capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus. 3 João, um capítulo. Contém 15 versículos, que fala sobre o mau exemplo de Diótrefes, que diz assim nos versículos 9, 10 e 11. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isso, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-lo e os lança fora da igreja. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Romanos, contém 16 capítulos. O livro de Romanos contém 16 capítulos. Capítulo 14 do livro de Romanos, para os rebanhos de número 15 e rebanho de número 16 estarem meditando. Glórias ao nosso Senhor Deus. Romanos, vamos aqui. Capítulo 14 contém 23 versículos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Fala sobre fracos e fortes na fé. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: porque um crê que de tudo se pode comer, e o outro que é fraco come legumes. O que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé, ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Estarei agora
sorteando uma das mais de 50 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errado ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras da Bíblia Sagrada. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio da denúncia. A denúncia de número 36. Vamos aqui na denúncia de número 36. Glórias ao nosso Senhor Deus. Que diz assim na denúncia de número 36. Em João 7:38 está escrito, e foi o próprio Senhor Deus quem falou, para crer nele como está escrito nas Escrituras Sagradas. Apocalipse 22, 18 e 19. Por esse motivo, pedimos que examine com atenção em João 14, 23, 24 e 26, 27. Em João 16, 13 a 15 e Salmos 82. Pois como você será capaz de examinar nas Escrituras, nós das 12 igrejas virtuais estamos afirmando que se o Espírito Santo não está te ensinando todas as coisas, é porque a fonte do seu segmento de fé espiritual não está sendo como está escrito na Bíblia Sagrada. Examine você e o seu segmento de fé, pois isto é um mandamento do Senhor Jesus o Cristo. Examine em Mateus capítulo 7 e em João capítulo 7, versículo 24 e 38. E se você, ou quem você trouxer para nós, que provar com base na Bíblia Sagrada que esses capítulos citados foram anulados e também que a nossa afirmação é uma mentira, vai receber um prêmio de 3 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui à oração. A oração de número 6. Oração de número 6, glórias ao nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, haja a paz e a graça do nosso Senhor Jesus o Cristo em todos os setores dessa vida, em todos os setores dessa casa, em todos os setores desse local de trabalho e desse veículo. E chega agora a santa paz do nosso Senhor Jesus o Cristo, nosso Salvador, e que haja o sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, nos libertando e nos purificando de todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 3 versículos de cada capítulo que eu estou sorteando. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus. Seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Então escolha aí o seu número de 1 a 24. Glórias ao nosso Senhor Deus. E através desse número que você escolher, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus vai estar te enviando um livro e um capítulo para a sua meditação. Saiu agora o rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Ezequiel, 48 capítulos. Livro de Ezequiel, 48 capítulos. Ezequiel, capítulo 14. Para os rebanhos de número 1 e rebanho de número 2 estarem meditando. Glórias ao nosso Senhor Deus. Ezequiel, capítulo 14, contém 23 versículos que diz assim: advertência aos anciões idólatras. Nos versículos 2, 3 e 4. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos nos seus corações, e o tropeço da sua maldade
puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser consultado por eles? Porquanto fala com eles e diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, qualquer homem da casa de Israel, que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço na sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. Rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. Vamos estar aqui meditando no livro de 2 Coríntios, 13 capítulos. 2 Coríntios contém 13 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 4 do livro de 2 Coríntios para os rebanhos de número 13 e rebanho de número 12 meditarem. 2 Coríntios, capítulo 4, perdão. 2 Coríntios, capítulo 4, para os rebanhos de número 13 e rebanho de número 12 meditarem. 13 e 14 estarem meditando. 2 Coríntios, capítulo 4, contém 18 versículos, que diz assim, tesouros em vasos de barro. Nos versículos 2, 3 e 4. Antes rejeitamos as coisas que, por vergonha, se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Assim nos recomendamos a consciência de todo o homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que pedem, está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Saiu agora o rebanho de número 23, ímpar, e rebanho de número 24, par. Rebanho de número 23, ímpar, e rebanho de número 24, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Joel, 3 capítulos. Joel contém 3 capítulos. Capítulo 3 do livro de Joel para os rebanhos de número 23 e rebanho de número 24 estarem meditando. Vamos aqui, Joel, capítulo 3. Contém 21 versículos que fala sobre os juízos de Deus. Nos versículos 9, 10 e 11. Proclamai isto entre as nações, preparai a guerra, suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte. Ajuntai-vos e vinde todos os povos em redor e congregai-vos, ó Senhor, dos que fazem descer ali os teus fortes. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 19, ímpar, e rebanho de número 20, par. Rebanho de número 19, ímpar, e de número 20, par. Vamos estar aqui meditando no livro de livro de Tiago, 5 capítulos. Livro de Tiago contém 5 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Tiago, capítulo 5. Vamos aqui no livro de Tiago, contém 5 capítulos. Capítulo 5 contém 20 versículos que falam assim: advertência aos ricos e opressores. Nos versículos 4, 5 e 6. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores
dos que ceifaram entrarão nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente vivestes sobre a terra, e vós deletastes, cevastes os vossos corações, como num dia de matança, condenastes e matastes o justo, ele não vos resistiu. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Rebanho de número 9, ímpar, e de número 10, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Sofonias, contém 3 capítulos. O livro de Sofonias contém 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sofonias, capítulo 3. Sofonias, capítulo 3, contém 20 versículos, que fala assim: regozijo pela salvação. Nos versículos 16, 17 e 18 diz assim: naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti. Ele salvará e se deleitará em ti. Com alegria calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os entristecidos por causa da reunião solene, congregarei esses que são de ti, e para os quais o opróbrio dela era um peso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho, 224 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Josué, contém 24 capítulos. O livro de Josué contém 24 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Josué, capítulo 10, para os rebanhos de número 7 e rebanho de número 8 estarem meditando. Josué, capítulo 10, contém 43 versículos, que diz assim: Josué mata os 5 reis. Nos versículos 22, 23 e 24 diz assim: depois disse Josué: abri a boca da cova e trazei-me para fora aqueles 5 reis. Fizeram, pois, assim, e trouxeram-lhes aqueles 5 reis para fora da cova: o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. E sucedeu que, trazendo aqueles reis a Josué, este chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães dos homens de guerra que foram por ele: chegai, ponde os vossos pés sobre os pescoços destes reis. E chegaram e puseram os seus pés sobre os pescoços deles. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui para mais uma das nossas mais de 50 denúncias que nossas igrejas e canais estão apresentando. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma denúncia. A denúncia de número 57. Vamos aqui na denúncia de número 57. Que diz assim: é possível um ponto de pregação pagar tudo de uma igreja ou um município pagar tudo de um estado no Brasil? Lembrando a todos vocês que ponto de pregação só existe se estiver vinculado a uma igreja, assim como um município só existe dentro de um estado. E se você, ou quem você trouxer até nós que provar com base na Bíblia Sagrada que isso é possível, vai receber um prêmio de 120 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem, número 18, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. A oração de número 18.
Vamos aqui na oração de número 18. Que diz assim: Senhor Deus, seja destruído todo espírito imundo e seja destruída toda obra desse mal, nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo. E entre a tua paz, a tua graça e a tua alegria, Senhor Jesus, ó Cristo. E haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus, ó Cristo, nos purificando e nos libertando de todo mal que possa estar nos desanimando, e toda palavra irá se cumprir, para mais honra e para mais glória do nosso Senhor Jesus ou Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu peço a vocês que escolham em um número de 1 a 24, para no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 3 versículos de cada capítulo que eu estou sorteando. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Então escolha aí um número de 1 a 24 para no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus está falando ao seu coração, para a sua meditação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Permita o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estar falando ao seu coração. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Livro de Filipenses contém 4 capítulos. Filipenses contém 4 capítulos. Capítulo 3 do livro de Filipenses. Vamos aqui, Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, contém 21 versículos, que diz assim: a vocação do apóstolo Paulo. Nos versículos 14, 15 e 16. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus Cristo. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-la revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Ruth, 4 capítulos. Ruth contém 4 capítulos. Capítulo 2 do livro de Ruth. Vamos aqui no capítulo 2 do livro de Ruth. Glórias ao nosso Senhor Deus. Ruth, capítulo 2, contém 23 versículos, que diz assim: Ruth respiga os campos de Boaz, nos versículos 5, 6 e 7. Depois perguntou Boaz a seu moço quem estava posto sobre os segadores, de quem é esta moça? E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse: esta é a moça moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: deixar-me colher espigas e ajuntá-las entre os feixes atrás dos segadores. Assim ela veio e desde pela manhã está aqui até agora, e não se ser um pouco que estava sentada em casa. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de João contém 21 capítulos. Livro de João contém 21 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 13 do livro de João. João, capítulo 13. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui no livro de João. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 13 do livro de João contém 38 versículos, que diz assim: que o Senhor Jesus prediz a traição de Judas. Jesus prediz a traição de Judas
nos versículos 18, 19 e 20. Não falo de todos vós, eu bem conheço aqueles que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, que diz, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou-lo digo antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade, vos digo, que se alguém receber o que eu enviar, que receba a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Naum, 3 capítulos. Naum, 3 capítulos. Capítulo 2 do livro de Naum. Naum, capítulo 2. Contém 13 versículos que fala sobre o exército do Senhor contra Nínive, nos versículos 1, 2 e 3. O destruidor subiu contra ti, guarda a tua fortaleza, vigia o caminho, fortalece os ombros, reforça muito o seu poder, porque o Senhor restaurará a excelência de Jacó com a excelência de Israel, porque os saqueadores os despojaram e destruirão os brotos das suas videiras. Os escudos dos seus valentes serão vermelhos, os homens valorosos estarão vestidos de escarlate, os carros como tochas flamejantes no dia da sua preparação, e os ciprestes serão terrivelmente abalados. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Eclesiastes, 12 capítulos. Não deixem de escolher o número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui. Capítulo 3 do livro de Eclesiastes. Capítulo 3 do livro de Eclesiastes contém 22 versículos, que diz assim, que há tempo para tudo. Nos versículos 1, 2 e 3. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo para nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Abacuque, 3 capítulos. Abacuque, 3 capítulos. Capítulo 3 do livro de Abacuque. Vamos aqui no capítulo 3 do livro de Abacuque. Contém 19 versículos, que diz assim, fala sobre a oração de Abacuque, nos versículos 1, 2 e 3. Oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouve, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã e do monte de Parã. O santo, a sua glória cobriu os céus, e a sua terra encheu-se do seu louvor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma denúncia, mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio da denúncia. A denúncia é de número 30. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui na denúncia de número 30. Denúncia de número 30 diz assim: mostre para nós na Bíblia Sagrada de Mateus Apocalipse o único versículo em que um dos discípulos do Senhor Jesus ou Cristo, ou dos apóstolos do Senhor Jesus ou Cristo, ou dos discípulos dos apóstolos do Senhor Jesus ou Cristo, que foi ungido a pastor, ou se identificou como sendo um pastor, ou foi identificado por alguém como sendo um pastor de pessoas.
E se você, ou quem você trouxer para nós, que mostrar na Bíblia Sagrada de Mateus a Apocalipse um único versículo assim, vai receber um prêmio de 7 milhões de reais em dinheiro. E lembrando, sempre que nós temos que crer como está escrito em João 7, 38 e Apocalipse 22, 18 e 19. E que também devemos imitar os apóstolos do Senhor Jesus ou Cristo, pois é assim que está escrito na Bíblia Sagrada. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração, para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. A oração de número 8. Vamos aqui na oração de número 8, que diz assim: Senhor Deus, haja boa paz e a graça do nosso Senhor Jesus o Cristo, com justiça nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo, através do poder do sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. Sai agora todo espírito imundo onde está chegando essa palavra, e toda palavra irá se cumprir. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Não deixe de mentalizarem aí um número, fazer a sua pergunta mentalmente, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. E em Provérbios 16, 33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Vamos aqui ao sorteio, dar continuidade. 1 Coríntios contém 16 capítulos. 1 Coríntios, 16 capítulos. Capítulo 10 do livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 10. Glórias ao nosso Senhor Deus. Toda honra, toda glória seja dada mais e mais ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 10 do livro de 1 Coríntios contém 33 versículos, que diz assim: como devemos fugir da idolatria. No versículo 14, 15 e 16. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo com entendidos, julgai-vos mesmos o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Daniel, 12 capítulos. Daniel contém 12 capítulos. Capítulo 10 do livro de Daniel. Vamos aqui no capítulo 10 do livro de Daniel. Glórias ao nosso Senhor Deus. Daniel, capítulo 10, contém 21 versículos, que fala assim: a visão às margens do rio Tigre, nos versículos 2, 3 e 4. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Idequel, e levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus olhos lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro a ser sorteado. Livro de 2 Reis, 25 capítulos. Livro de 2 Reis contém 25 capítulos. Capítulo 5 do livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 5. Contém 27 versículos, que diz assim: Geazi fica leproso, nos versículos 23, 24 e 25. E disse Naamã, se servido tomar 2 talentos, e institui com ele, e amarrou 2
talentos de prata em 2 sacos com 2 mudas de roupa, e os pôs sobre 2 dos seus servos, os quais o levaram diante dele. E chegando ele a certa altura, tomou-os das suas mãos, e os guardas na casa despediu aqueles homens, e eles se foram. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor, e disse-lhes: Eliseu, donde vem Geazi? E disse: Teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. Escolha o seu número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação ou sentimento do ser humano. Escolha aí o seu número para no final o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar te enviando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Glórias ao nosso Senhor Deus. Saiu o livro de Lamentações, contém 5 capítulos. Lamentações, 5 capítulos. Capítulo 4 do livro de Lamentações. Capítulo 4 do livro de Lamentações. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 4 contém 22 versículos que diz assim: fala sobre o cerco de Jerusalém, nos versículos 4, 5 e 6. A língua do que mama fica pegada pelo céu da boca, os meninos pedem pão e ninguém lhe reparte. Os que comiam comida finas agora desfalecem nas ruas. Os que se criaram em carmesim abraçam monturos, porque maior é a iniquidade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, a qual foi subvertida como no momento, sem que mãos lhe tocassem. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Timóteo, 6 capítulos. 1 Timóteo, 6 capítulos. Capítulo 6 do livro de 1 Timóteo. Primeira Timóteo, capítulo 6. Contém 21 versículos que diz assim: considerações para os escravos, no versículo 1, 2 e 3. Todos os servos que estão debaixo do jugo estimem a seus senhores por digno de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores santos não os desprezem, por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são santos e amados. Isto ensina e exorta. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Livro de Oséias, 14 capítulos. Oséias, 14 capítulos. Capítulo 13 do livro de Oséias. Oséias, capítulo 13. Contém 16 versículos que fala assim: a ira de Deus contra a ingratidão, nos versículos 1, 2 e 3. Quando Efraim falavam, tremia-se, foi exaltado em Israel, mas ele se fez culpado em Baal e morreu. E agora multiplicaram pecados e da sua prata fizeram uma imagem de fundição, ídolos segundo o seu entendimento, todas obras de artifícios, dos quais dizem os homens que sacrificam, beijam os bezerros. Por isso serão como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa, como a palha que a tempestade lança da eira,
e como a fumaça da chaminé. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão mais uma vez pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 3 versículos de cada capítulo que eu sorteei, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Agora vamos aqui para a revelação das denúncias, que diz assim: essas denúncias te trazem o mínimo de 4 formas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulo 5, capítulo 7, capítulo 13, capítulo 15 e 23, e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem para agora, no final dessa nossa live. O Espírito Santo do nosso Senhor Deus está te enviando um livro e um capítulo para a sua meditação. Glórias ao nosso Senhor Deus. E assim está aumentando a sua fé, como está escrito no livro de Romanos 10, no versículo 17, que diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então mentalize em um número de 1 a 24, que agora estarei sorteando para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Vamos aqui ao sorteio. Se você escolheu o número 13, vai meditar no livro de Filemão, capítulo 1. Se você escolheu o número 6, vai meditar no livro de Mateus, capítulo 3. Mateus, capítulo 3. Se você escolheu o número 5, Jó, capítulo 7. Número 8, Amós, capítulo 9. Número 9, 3 João, capítulo 1. Número 24, Romanos, capítulo 14. Número 15, Ezequiel, capítulo 14. Número 1, 2 Coríntios, capítulo 4. Número 21, Joel, capítulo 3. Número 10, Tiago, capítulo 5. Número 3, Sofonias, capítulo 3. Número 16, Josué, capítulo 10. Número 23, Filipenses, capítulo 3. Número 17, Ruth, capítulo 2. Número 4, João, capítulo 13. Número 22, Naum, capítulo 2. Número 14, Eclesiastes, capítulo 3. Número 7, Abacuque, capítulo 3. Número 11, 1 Coríntios, capítulo 10. Número 20, Daniel, capítulo 10. Número 18, 2 Reis, capítulo 5. Número 2, Lamentações, capítulo 4. Número 19, 1 Timóteo, capítulo 6. E o último número, número 12, Oséias, capítulo 13. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa abençoar e iluminar a cada um de vocês. Agora vamos aqui para nossas finalizações, que diz assim: muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membros ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã na @ a Igreja
70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @AIG 1-318-37-300 e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, e assim receber as recompensas. Examinem Mateus 16, do 24 a 27, e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida, e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. E em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 50 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais, e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil, e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, e assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agradeço imensamente a presença do Espírito Santo do nosso Senhor Deus nessa live. Agradeço a Ele, ao Espírito Santo, por ter trago cada um de vocês para poder escutar e ouvir a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. E não deixem de fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Assim vocês estarão recebendo as recompensas. Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. E aguardo todos vocês na nossa próxima live. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo amém.